Se você está travado, se você não confia em você mesmo, se você tem um conteúdo grande, quer um impacto, mas se sente assim, numa prisão do seu cérebro, você tem que modificar a forma que você está pensando. Você tem que contratar alguém para te ajudar. Não tem como a gente fazer isso sozinho. Eu estou aqui depois de 1000 palestras nos Estados Unidos e eu estava travada. A verdade era essa. Eu tinha o conteúdo, mas não tinha habilidade de entregar. E uma coisa que eu aprendi trabalhando com a Gi, você não tem como ter impacto se você não aprender a fazer isso. É técnica. Da mesma forma que eu não teria como ser uma grande psicóloga sem estudar e aprimorar, para você ter impacto no mundo, você tem que conseguir passar esse conteúdo para as outras pessoas. Isso é importantíssimo. Ou seja, eu aprendi com a Gi como plantar hoje uma semente para virar uma árvore na vida das pessoas, uma árvore que traz a saúde mental. Isso só consegue com treino. Então, o que eu recomendo? Treina, treina, treina e, se possível, com a Gi. Você lembra que você terminou a palestra, uma pessoa lá na Craft fez uma pergunta e ela estava sofrendo de burnout. O vídeo é para essa pessoa. Primeira coisa, quando você pegar o celular e olhar no olho da câmera, você vai pensar em uma pessoa. Tá bom. E essa uma pessoa te fez uma pergunta e você vai responder essa pergunta nesse vídeo. Tá. No máximo 1 minuto e meio, então não precisa explicar muito não. Porque qual é um dos principais motivos que uma pessoa sofre burnout? E aí você vai dizer, enquanto psicóloga, traz autoridade, que já escreveu mais de 170 e ministrou aulas em Harvard, eu vou te dizer que, resposta. Uma pergunta que eu recebo muito é qual o motivo principal do burnout? Como psicóloga da Universidade de Medicina de Harvard, eu vou te falar. Tem um motivo que causa o burnout. Tem uma infecção e é a evitação psicológica. Quando você acorda de manhã e tem uma coisa importante para fazer, mas você não faz, você diminui a ansiedade, mas acaba empacado na sua vida. A evitação psicológica é o que faz que a gente não viva uma vida alinhada com os nossos valores. Então, se você está com burnout, está se sentindo preso, é importante você primeiro identificar esta infecção antes de vencer o burnout. Ótimo. Quanto tempo deu? Você reparou? 45. 45. Então agora a gente vai emendar um vídeo no outro. Você vai dizer assim, tá, doutora Luana, e como que eu identifico a infecção, certo? Tá bom, doutora Luana, mas como é que eu vou identificar essa infecção para tratar o burnout? Olha, a primeira coisa que você vai ter que fazer é pausar o seu cérebro. A gente não tem como identificar nada se a gente está acelerado, sempre pisando no acelerador. Eu te convido a fazer o seguinte, pause, olhe uma situação que está causando burnout na sua empresa, na sua vida. Por exemplo, você acordou e está com um conflito no trabalho. A situação é o conflito. Pare e separe o que você está falando para você, seus pensamentos, como afeta as suas emoções e o que te faz fazer seu comportamento. Isso é o que eu chamo do ciclo PEC. Pensamentos, emoções e comportamentos. A gente geralmente está acelerado, agarrado por causa disso. Então você tem que pausar, separar os seus pensamentos, emoções e comportamentos. Essa pausa é o primeiro passo em identificar a sua evitação psicológica. Muito bom. Eu quero fazer uma pergunta também, aproveitando esse momento, que você me mandou um áudio outro dia que eu me emocionei com o seu áudio, que foi quando você terminou de ver a minha palestra. Como é que foi para você ver no palco e num evento para mais de 1000 pessoas, uma sala escura, fim do dia, última palestra, tipo assim, situações desfavoráveis estavam ali e você vê o método acontecendo. Como foi para você? Eu mandei um áudio para você sabe, mas para as pessoas que vão escutar a gente, eu saí chorando. Na verdade, acho que com lágrima no olho. Por 2 motivos. Primeiro, que tudo estava contra você nesse dia. Tava tudo atrasado. As pessoas estavam cansadas. Era a última palestra. Mas o dia foi desenrolando de uma forma que para qualquer palestrante é exausto. Você não só entrou para dar sua palestra, você elevou 1000 pessoas. De uma forma que a pessoa atrás de mim falava assim, nossa, essa mulher é muito forte, nossa, ela é muito poderosa. Você aumentava, acelerava, diminuía, trazia a pessoa, engajava, pausava. Na psicologia eu penso assim, para você treinar qualquer pessoa, você tem que criar uma forma mental para a pessoa colocar os dados, né? Eu ensino como se fosse assim, um quebra-cabeça. E você tem que ir montando, mas a pessoa tem que ver que tem um quebra-cabeça lá. E você foi dando os pedacinhos para ela. E eu achei a ideia da sua palestra, ensinando da palestra, as técnicas sensacionais. Eu falei, gente, Deus me trouxe para conhecer essa pessoa, porque é uma coisa assim, que não existe, gente. Eu vejo muita palestra, mas elas são palestras de conteúdo. O que você falou ontem à noite, eu não tinha palavras para ela há uma semana atrás, no sábado, quando eu vi essa palestra. Eu vejo palestras de conteúdo. Geralmente as palestras acadêmicas são bem boring, são chatas. Tem pessoas que são palestras, que fazem palestras melhores, mas elas não têm conteúdo. Aí eu vejo
o palestrante aqui que é showman, eu vejo a pessoa do conteúdo, mas você tinha as duas coisas. Isso pra mim foi o que me deixou assim, emocionada. E agora você está entrando numa nova etapa da sua carreira. Então, assim, a sua carreira internacional super consolidada. Quantos artigos científicos? Mais de 170. Você escreveu, publicou mais de 170 artigos. Sim. Hoje, o que você, enquanto pesquisadora, enquanto professora, conta um pouco o que você já fez na sua carreira. Olha, eu já trabalhei com pacientes, com o mundo corporativo, for profit, non-profit. Já fiz pesquisas assim grandes, sabe? Pesquisas, como é que eu ensino uma pessoa as habilidades do TCC que não é psicólogo, por exemplo. Então, a minha carreira foi de pesquisadora, de escritora, de professora. Hoje, eu estou numa transição. Eu acho que a gente está numa crise de saúde mental tão grande que a gente tem que pegar a ciência e ensinar ela para a maioria das pessoas, porque o cérebro é um órgão que precisa ser exercitado. E não é transformar as pessoas em psicólogos, ensinar elas como fazer exercício para o cérebro. Na academia a gente tem um personal. Eu quero ser o personal do cérebro das pessoas. Meu sonho é esse, é que eu possa ensinar as habilidades que me tiraram da pobreza. Sabe, gente, teve um momento na minha vida que eu lembro que estava eu, minha mãe e minha irmã. Tinha uma batata. Até hoje, para contar essa história, eu tenho que segurar o choro, porque as lágrimas vêm. E eu lembro, eu devia ter uns 10, 11 anos. Eu não posso comer, que se eu comer, elas vão passar fome. E eu quero que as pessoas aprendam que, mesmo nessa dificuldade, tem uma saída. Sabe, não é fácil. A cada dia eu batalho e hoje estou bem sucedida, mas foi bem difícil. Sair do Brasil sem falar inglês, sabe? Conseguir estudar nos Estados Unidos não foi fácil, mas é o meu sonho. E você imaginava que você ia sair do Brasil sem falar inglês, nessa situação que você se encontrava, humilde, para ser uma professora da escola de medicina em Harvard, ser uma escritora já best-seller no Brasil, ser palestrante no Brasil e no mundo? Eu imaginava viver uma vida que me tirasse da pobreza, da humildade, trabalhar muito. Eu vi minha mãe trabalhando muito. Mas eu nunca imaginei que seria isso. Pra te falar a verdade, se há 6 meses atrás alguém falasse assim, você vai voltar ao Brasil e dar palestra no Brasil, eu falei, não é verdade. Quando o livro saiu aqui, eu comecei a receber mensagens no Instagram de novo sobre o livro. Eu falei, mas o Brasil tá me chamando de volta? O que é isso? É um sonho que na verdade eu não tinha. Eu tinha um sonho de viver uma vida melhor. E eu acredito que Deus vai colocando as coisas na sua frente, você vai trabalhando essas coisas. E que a gente não tem controle do final, a gente tem controle do que a gente pode fazer hoje. Pra gente fechar então, assim, pra quem tem conhecimento, tem conteúdo e ainda não sabe dar um show, mas tem conteúdo. Profissionais da saúde, psicólogos, médicos, profissionais de conteúdo e que têm uma missão também de gerar impacto, mas que estão travados em levar sua mensagem e não confiam em si. O que você diz para essa pessoa? Fala. Olha, se você está travado, se você não confia em você mesmo, se você tem um conteúdo grande, quer um impacto, mas se sente assim, numa prisão do seu cérebro, você tem que modificar a forma que você está pensando. Você tem que contratar alguém para te ajudar. Eu penso que não tem como a gente fazer isso sozinho. Eu estou aqui depois de 1000 palestras nos Estados Unidos e eu estava travada. A verdade era essa. Eu tinha o conteúdo, mas não tinha habilidade de entregar. E uma coisa que eu aprendi trabalhando com a Gi e estando aqui, melhorando essa palestra tão grande, somente em 2 palestras, tá? Estou falando em questão de pequenas horas, um investimento muito importante na minha vida, um retorno que eu nunca imaginava. O que eu aprendi é o seguinte: você não tem como ter impacto se você não aprender a fazer isso. É técnica, sabe? Da mesma forma que eu não teria como ser uma grande psicóloga sem estudar e aprimorar, para você ter impacto no mundo, você tem que conseguir passar esse conteúdo para as outras pessoas. Isso é importantíssimo. Eu pensava assim, na minha carreira no começo, escrevi 170 artigos, você imagina. Depois eu fui notando, 300 pessoas leram esse artigo, 200 pessoas, 100 pessoas, 500. Nossa, 500 nos Estados Unidos é muito, né? Um artigo científico e tudo. Hoje eu dei essa palestra aqui, o impacto, pelo menos das pessoas sentadas aqui, podem ter um impacto em 600 mil colaboradores nas empresas no Brasil. Esses 600 mil têm família. Ou seja, eu aprendi com a Gi como plantar hoje uma semente para virar uma árvore na vida das pessoas, uma árvore que traz a saúde mental. Isso só consegue com treino. Então, o que eu recomendo, treina e se possível,
com a gente.